Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nosso vídeo de hoje da disciplina de gestão de obras, a gente vai conversar um pouco sobre roteiro de planejamento, certo? Qual é o roteiro do planejamento de uma obra? Bom, em geral, a gente sabe que os processos que são envolvidos nas obras de construção civil são processos muito tradicionais e repetitivos, né? Logo, o planejamento de uma obra, ele vai seguir passos bem definidos, bem como uma receita de bolo, né? Então já tem aqueles passos pré-definidos. Em cada passo que você vai executar, você vai coletar informações dos passos anteriores e agregar algo novo a esse passo. Pessoal, logicamente que tem coisas que vão variar de acordo com o tipo de obra, né? Por exemplo, se adotar sistemas construtivos diferentes, né? Ou ainda, a depender da equipe que você tiver, mas basicamente o roteiro é o mesmo para todos os tipos de obra, certo? Então, em cada passo, o que é que você vai fazer? Principalmente se for sua primeira obra, né? Você vai coletar informações daquele passo, né? Por exemplo, se for a construção da alvenaria. Em quanto tempo, né, foi executado 1 metro quadrado, né? A mão de obra, se aumentar a mão de obra, o que muda, né? Então você vai coletando essas informações até para você ir conhecendo também a sua equipe, né, ao longo aí do projeto, certo? O trabalho de elaboração progressiva é bastante lógico, né? Vai seguir uma lógica, até porque existem atividades que têm uma relação de interdependência, certo? Independe do sistema construtivo ou complexidade da obra, é seguido o mesmo roteiro, né? Então, a depender como eu falei, do sistema construtivo, né, ou das especificidades da obra, o que você vai precisar é acrescentar ou retirar algumas etapas, mas basicamente o roteiro a ser seguido ele é o mesmo. Vamos para o próximo. E aí, pessoal, qual é o passo a passo para a gente fazer esse roteiro do planejamento, né? Primeiro, né, com todos os projetos em mãos e toda aquela decisão que a gente já conversou, né, dos sistemas construtivos, da equipe, enfim. Então, a gente vai pegar nossos projetos e vai fazer a identificação das atividades, né? Quais atividades serão executadas? Depois, né, que a gente definir todas as atividades do início ao fim da elaboração, né, da obra, né, do início ao fim da obra, o que a gente vai fazer? A gente vai definir a precedência, ou seja, quem vem antes de quem. A gente vai conversar mais sobre isso mais à frente. Depois dessa definição, a gente vai fazer a montagem do diagrama de rede, identificar o caminho crítico, que são coisas que a gente vai conversar bastante agora ao longo da disciplina, e aí a gente vai gerar o cronograma da obra, certo? Com o cálculo de folgas, né? E aí também a gente vai ver mais à frente, mas que basicamente seria em que atividades eu posso atrasar, né? Quantos dias eu posso atrasar e não prejudicar o meu cronograma, certo? É basicamente isso. Mas vamos lá, vamos ver cada passo desse individualmente. Identificação das atividades. Nesta etapa, identificam-se as atividades que integrarão o projeto, ou seja, que farão parte do cronograma da obra. E aí, pessoal, essa é uma parte que a gente tem que ter muita atenção. Por quê? Às vezes você pode esquecer de alguma atividade, né? Ela não está ali, e aí acaba atrasando o cronograma da sua obra. Por exemplo, se for uma atividade precedente de outras, né? Que não pode executar a próxima atividade porque essa aqui não foi feita. Então, se uma atividade desta forma, ela não estiver contemplada aí no seu roteiro, vai haver um prejuízo de tempo, né, em relação ao cronograma da obra. Como é que é feita essa identificação das atividades, né? A gente monta uma estrutura analítica de projeto, que vai ser uma estrutura hierárquica, né, que a gente vai dividir as atividades em níveis. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai compor toda a obra, né? A gente vai pegar toda a obra e separar em pacotes de serviços menores, ou seja, separar em etapas menores, né? Que acontecem de forma progressiva. Esse EAP, né? Que vai ser nossa estrutura analítica de projeto,
ela vai organizar o processamento de desdobramento do trabalho, permitindo que o rol de atividades seja facilmente checado e corrigido. Então, como você vai dividir as atividades em blocos, né, você já vai ter uma facilidade maior para identificar caso haja algum imprevisto, né? Então, você sempre vai poder estar checando e conferindo ali, a depender do pacote, né, que você estiver analisando das atividades. Bom, aí eu trouxe alguns exemplos de EAP, né? Vamos imaginar primeiro, pessoal, uma coisa bem simples, a construção de uma casa de pequeno porte, certo? E aí, nesse caso, o EAP ele pode apresentar 3 configurações. Uma delas é o mapa mental. Então, por exemplo, se eu quero construir uma casa, o que é que eu preciso antes, né? Aqui ele está colocando escavações sapatas. Mas vamos imaginar o seguinte, você comprou um terreno e você quer construir sua casa. Então, primeiro, o que é que você vai fazer? Você vai fazer a limpeza do terreno, né? Os serviços preliminares de obra, limpar o terreno, fazer a movimentação de terra, né, se necessário, ou seja, você vai aterrar ou fazer aterros ou cortes, né, no seu terreno. Depois, você vai para a parte de escavação e aí você vai elaborar as fundações. Mas para você fazer a escavação e para você poder construir as fundações, antes você tem que ter executado os serviços preliminares de obra. Então você já vê aí, né, essa antecedência das atividades. Mas aqui de forma bem organizada, a gente vê que a execução da fundação depende desses 2 serviços. E aí depois, construída a fundação, vamos para casa. Aí na casa a gente vai ter a parte de estrutura, né, que também aqui vem a parte da concretagem, certo? Depois a parte da alvenaria, coberta e instalações. Mas antes da gente executar a alvenaria, telhado e instalações, a gente tem que executar as estruturas de concreto. Então, a gente já vê aqui outra dependência de atividade, que aqui nesse mapa mental a gente pode identificar de forma bem simples, né? Depois, quando a gente vai para a parte do acabamento, a gente tem as esquadrias, né? O revestimento, que também a gente só vai executar depois das esquadrias, e a pintura, que é interessante que a gente faça depois do revestimento, né? Bom, o EAP ainda pode ter esse formato de árvore, né? Onde a gente vê aqui, casa, aí vê, fundação. Então, para executar a fundação, tem que ter executado a escavação e as sapatas. A parte de estrutura, aí eu vou ter posteriormente alvenaria, coberta e instalações, depois a parte de acabamento, que eu venho com as esquadrias, revestimento e pintura. Aí, pessoal, quando se diz o seguinte, que a EAP ela vai pegar a obra como um todo e dividir em pacotes, o que é que ela fez aqui? Ela pegou a obra toda, que é a construção da casa, e dividiu em 3 pacotes: fundação, estrutura e acabamento. Então, se ela quiser checar alguma atividade, o que é que ela vai fazer? Em que pacote essa atividade estará? Né? Então, ela vai analisar por pacote e depois vem para as subdivisões, certo? Lembrando que esse é um exemplo bem simplificado. Aqui, eu ainda pode vir em formato analítico, que é um formato que particularmente eu gosto bastante. Então, a gente tem, casa aí com o pacote, né, principal, fundação, as atividades complementares, estrutura, as atividades complementares, acabamento e as atividades complementares, certo? Também pode ser dessa forma. Depois, pessoal, da gente fazer essa identificação das atividades e elaborar nosso EAP, o que a gente vai fazer? A gente vai ter que definir quanto tempo vai durar cada atividade. E aí, esse tempo, né, a depender da atividade, ele vai poder ser em horas, dias, semanas ou meses, certo? É o tempo que essas atividades elas levarão para ser executadas. Todas as atividades, elas precisam ter uma duração associada, tá certo? Aí, pessoal, existem algumas tarefas com duração fixa, como por exemplo, quando você vai fazer a concretagem, o tempo de cura do concreto é um tempo fixo, né? Mesmo que você use aditivos, né? Você sabe que aquele tempo ele não vai variar, certo? Por exemplo, eu usei aditivos, mas eu sei que com esses aditivos eu levo um tempo, um dia a menos para o processo de cura, vamos supor. Mas é um tempo fixo. Existem outros tempos, outras tarefas com tempo fixo também, tá certo?
Quanto à definição das durações ainda, a gente tem algumas tarefas que dependem da quantidade de recursos disponíveis. E aí, quando eu falo de recursos materiais, né, e recursos humanos também, é a equipe que você tem disponível. E a quantidade, nesse caso, são quatro, né, fatores que vão influenciar também na definição das durações. A quantidade de serviço, né, que vai ser o tamanho da sua obra, a produtividade da sua equipe, certo? E a quantidade de recursos alocados, né? Então, no caso, são 3, pessoal, perdão. Então, a quantidade de serviço, né, a produtividade da equipe e a quantidade de recursos alocados para realizar determinada atividade. Então, nós temos um exemplo aqui. Vamos supor que o que eu preciso executar? 120 metros quadrados de alvenaria. Eu sei que a produtividade do meu pedreiro é de 1,5 metros quadrados de alvenaria por hora e a jornada de trabalho do pedreiro 8 horas por dia, certo? Então, para definir a duração, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a quantidade de alvenaria e dividir pela produtividade, porque aí eu vou saber a quantidade de horas que deverão ser empregadas aqui nessa atividade. Então, 120 metros quadrados dividido por 1,5, né, metro quadrado por homem. Então, quando eu fizer essa divisão, eu vou ter que eu precisarei de 80 horas de trabalho, né, ou 80 homem-hora de pedreiro, certo? Então, a depender dos meus recursos disponíveis, aí eu vou dimensionar a equipe para poder fixar a duração da atividade. Então, vamos supor que eu só tenho condições de contratar um pedreiro e se essa atividade tem 80 horas, ele vai demorar 10 dias, né, para executar essa atividade. Se eu contratar 2 pedreiros, aí a gente vai dividir essas horas pelos 2 pedreiros, né, cada um vai executar 40 e aí o tempo também cai pela metade, 5 dias. Se eu tiver 3, a gente vai dividir por 3, e aí a duração 3,33 dias. E se eu tiver 5, a duração de horas vai ser 16, e aí em 2 dias eu consigo executar essa alvenaria. Mas isso, pessoal, vai depender da sua equipe, né, da equipe que você tem disponível, da produtividade dela, né, porque se você já conhece sua equipe, né, você vai ter uma produtividade associada a ela, certo? E também dos recursos que você tem disponíveis para empregar nessa atividade. Aí, pessoal, vamos lá. Identificamos as atividades, né? Depois da identificação das atividades, a gente viu, separou lá, a gente fez o nosso EAP, né? Depois da elaboração do nosso EAP, da nossa estrutura analítica de projeto, a gente definiu a duração das atividades e agora a gente vai definir a precedência. A precedência nada mais é do que a sequenciação das atividades, né? E aí está relacionado com a dependência entre essas atividades, a inter-relação entre elas, ou seja, quem vem antes de quem, com base na metodologia executiva da obra. Por exemplo, a gente vai ver, para você, por exemplo, eu tenho a escavação e tenho a alvenaria. Você só pode fazer a alvenaria depois que tiver feita a escavação, que tiver feita a fundação e que tiver feito a parte de estruturas, não é? Então, a gente já vê que a alvenaria depende de todas essas atividades para ser executada, né? Analisando a sequência executiva das operações, o planejador define o interrelacionamento entre as atividades, criando a lógica do cronograma da obra. Então, vamos ver. Então, essa precedência, ela geralmente é feita através de um quadro, né? Então, o que é que a gente tem aqui? A gente tem o grande bloco lá da EAP, né? Que é a atividade, né? Aí a gente divide em atividades menores e aí a gente vai analisar. Por exemplo, classifiquei aqui como a escavação e a escavação aqui não tem atividade predecessora, né? Porque eu não estou considerando a limpeza do terreno, os serviços preliminares. Mas a sapata, para ser executada, ela depende da escavação, certo? Então, por exemplo, se eu consigo fazer a escavação em um dia e preciso de 3 dias para elaborar as sapatas, eu só vou poder passar para as outras atividades após 4 dias de obra, certo? Isso levando em consideração que não haverá atraso.
Aí C, a concretagem, né? E aí depende de que a concretagem dos outros elementos estruturais, né? Das sapatas, certo? E aqui, pessoal, é só um exemplo básico. A gente poderia destrinchar bastante, porque, por exemplo, a concretagem tem várias outras atividades, né, que devem ser feitas antes do lançamento do concreto em si, tá? Mas, ó, a concretagem, aí leva 10 dias, né? Se você considerar também pelo menos o tempo de 7 dias de cura. Depois, para a alvenaria, 5 dias, que precisa da concretagem. A parte da coberta do telhado você consegue fazer em 2 dias, mas você precisa ter feito a alvenaria. As instalações sanitárias você só precisa ter feito a sapata, né? Já as instalações elétricas, por exemplo, você precisa ter feito a alvenaria. As instalações hidráulicas você precisa ter executado a alvenaria para poder fazer, né? Aí na parte de acabamento, você faz as esquadrias em um dia, você já tem que ter a alvenaria. O revestimento, você já tem que ter a coberta e as instalações, você executa em 3 dias. E a pintura, você só pode executar depois que assentar as esquadrias e fizer o revestimento. Então, veja que aqui está de forma bem organizada para que você possa elaborar o seu cronograma, tá certo? Bom, pessoal, na próxima aula a gente vai continuar conversando sobre isso, né? Onde a gente vai ver a montagem do diagrama de redes e posteriormente a identificação do caminho crítico, né? Depois eu vou conversar bem com vocês. Era isso que eu queria dizer hoje. Até a próxima aula. Tchau, tchau.